Jesus. Aleluia. Vamos receber Maxwell. Pai Senhor, igreja, boa noite. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Mateus 16. Vamos ler a partir do 13. A minha versão, ela diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Amém. Palavra de Deus. Certamente uma das passagens mais conhecidas de toda a Bíblia. E essa passagem, essa história vai começar com Jesus levando os seus discípulos até Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe era uma cidade que ficava bem ao norte. Hoje é o que nós conhecemos, faz fronteira com o que nós conhecemos com o Líbano. Cesareia de Filipe tem esse nome porque Filipe, filho de Herodes, governou aquele local. E ele coloca Cesareia em homenagem a César, o imperador romano. Roma dominava o mundo naquele tempo, E Cesareia de Filipe é uma cidade importante. Jesus está ali com os seus discípulos. E Jesus faz a seguinte pergunta: Quem dizem que eu sou? Quem o pessoal está dizendo por aí que eu sou? E aí os discípulos começam a responder: Olha, Senhor, uns dizem que tu és João Batista, outros estão dizendo que tu és Elias, que tu és Jeremias ou algum outro profeta. E aí Jesus para e pergunta assim: Tudo bem, entendi. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Quando eu li isso, o Espírito de Deus, na mesma hora, me fez essa pergunta: Maxwell, quem eu sou para você? E a pergunta que eu faço para a igreja é: quem Jesus é para você? A resposta para isso é de total importância. E o que acontece, igreja? Desde os primeiros séculos da igreja, a igreja combate certos sofismas e heresias no nosso meio. Nós escutamos a seguinte frase, nós escutamos assim: Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. E quando nós ouvimos essa frase, nós precisamos tomar cuidado, porque a primeira oração está correta: Deus odeia o pecado. E aí isso parece que traz um jeito das pessoas poderem viver a vida da forma que elas acham que elas precisam viver. É a geração da hipergraça. Porque Deus odeia o pecado, mas Deus me ama, então eu posso continuar vivendo a vida do jeito que eu quero. Quando, na verdade, existem 3 tipos de cristãos rasos dentro da igreja.
O primeiro tipo de cristão raso dentro da igreja é aquele que quer se envolver somente com o Pai. É o Deus da promessa. É aquele crente que só quer viver de acordo com o que Deus prometeu para ele, e ele não faz nada para que a sua vida progrida, nada para que a sua vida avance. O segundo tipo de crente raso que existe dentro da igreja é aquele que quer viver apenas com Jesus da cruz. É aquele que acha que Jesus é só aquele que salvou ele, que foi a cruz, e aí é a galera do deixa queimar, é a galera da super graça, é a galera que não mede as coisas que faz, porque acha que tudo pode, porque Jesus morreu na cruz. E nós acabamos vivendo um evangelho antropocêntrico. Por quê? Porque nós colocamos que Jesus morrer na cruz do Calvário é o fim, que tudo gira em torno da nossa salvação. Mas deixa eu te falar uma coisa, meu querido. Você não é o fim para o propósito de Deus. Na verdade, você é um meio para tal. Nós vivemos para algo maior. A cruz é extremamente importante, mas nós não paramos na cruz. A igreja progride da cruz. E existe um outro tipo de cristão, de crente raso, que é o crente que só se envolve com o Espírito Santo. É a galera que gosta de marchar, é a galera que gosta de rodopiar, e nada contra. Mas é a galera que não quer ler a Bíblia, é a galera que não quer se envolver, é a galera que não entende nem o que é só a Escritura, não sabe, não estuda, não vê e não progride na vida. E a pergunta é: quem eu sou para você? E aí Jesus faz essa pergunta. E quando Jesus faz essa pergunta, Pedro vem com a resposta. Pedro fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro, nesse momento, ele faz duas revelações. Tu és o Cristo. Pedro, ele está mostrando a obra de Jesus. Cristo não é um sobrenome de Jesus. Cristo significa ungido. A obra de Jesus é ser ungido do Pai. E quando ele fala, tu és o Cristo, o Filho, ele está falando da natureza de Jesus. Jesus sempre foi filho de Deus, porque Deus sempre foi Pai. E assim como Cristo, a igreja também tem duas naturezas. E é interessante que quando Pedro faz essa revelação, quando Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, sabe o que Jesus fala? Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Não foi carne nem sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. E tu és Pedro. Deixa eu te falar uma coisa, meu querido. Quando você tem a revelação de quem é Cristo, quando ele se revela, quando o Pai revela Cristo nas nossas vidas, sabe o que acontece comigo e contigo? Nós criamos uma identidade. A identidade é algo importante para o ser humano, sabe por quê? Porque quando você entende que tu é quem Deus te chamou para ser, você não se frustra quando você entende o chamado do teu irmão. O problema é que a gente está vivendo uma geração, e agora com todos esses acontecimentos mais ainda, a gente vive uma geração que é tudo voltado para a internet. E a internet tem seus pontos super positivos, mas tem uma coisa que a internet, ela capricha, que é a internet, ela não mostra totalmente a realidade. Se você entrar numa rede social, vamos lá, tu entra num Instagram da vida, não vou nem falar o Facebook porque já tá caidinho. Hoje é Instagram, TikTok,
Já vem. E aí tu entra no Instagram, sabe o que acontece? Quando você entra no Instagram, todo mundo é muito bonito. Tu fica mal. Todo mundo tem dente branquíssimo de lente de contato. Todo mundo tem um shape 10-10. Todo mundo é muito bom. Todo mundo tira onda e todo mundo é mentiroso. Porque as pessoas só mostram o seu lado bom, as pessoas só mostram tudo de bom. E aí você fica olhando aquela vida, você não consegue chegar naquele ponto. Você entra no Instagram desses blogueiros, dessas blogueiras, é todo mundo perfeito. E aí você tenta viver essa vida de perfeição, você não consegue, sabe o que acontece? Você se frustra. E aí você traz essa frustração para dentro da igreja. Você traz ela para dentro da sua vida. E aí quando você vem aqui para a igreja, você acha que ter sucesso é você pegar esse microfone aqui e você começar a pregar ou cantar ou qualquer coisa disso. E aí você não entende para o que Deus te chamou. A verdade é que quando Cristo é revelado na sua vida, você entende e você recebe uma identidade. Deus, Ele sabe das tuas fraquezas. Na verdade, você só está aqui porque você fraquejou, porque você é fraco, porque você não consegue. Se você conseguisse, você já tinha ido para o céu. E é através da sua fraqueza que Ele quer te usar. Deus te fala, sabe o que? A minha graça te basta e o meu poder, Ele se aperfeiçoou. É na sua fraqueza. Ele sabe quem é você. Você precisa saber quem é você. Pedro faz duas observações. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Falei sobre o Cristo e a sua obra. E a igreja, ela também tem a sua obra. No Antigo Testamento, esse termo, na verdade, igreja, ele vem do Novo Testamento. Nós vemos Jesus falando duas vezes sobre igreja. Mateus 16 e Mateus 18. Esse termo no Antigo Testamento não era assim que era chamado, mas existia o que nós entendemos como igreja. O nome do termo que era usado, vocês podem ver isso depois em Deuteronômio, é Carral. Carral é família. A obra da igreja é ser família. E para nós recebermos a autoridade que Ele fala aqui, ó, te dou a chave, nós precisamos viver família aqui dentro. E a maior dificuldade da igreja não é comprar grandes templos, não é nem ir lá fora. A maior dificuldade da igreja é entender o propósito eterno de Deus. Porque quando você entende o propósito eterno de Deus para a sua vida, para o que você foi chamado como igreja, você entende que você precisa ter família. O propósito eterno de Deus é ser como Deus, ter família e governar a terra. Quando eu digo ser como Deus, eu não digo ser igual a Deus. Ninguém pode ser igual ao eterno. Quando eu digo ser como Deus, nós estamos falando de ter a mesma comunhão, assim como está escrito em João 17, para que todos sejam um, assim como eu sou um em ti. Essa comunhão que o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo tem, é isso que nós precisamos para promover esse propósito eterno. O segundo ponto é ter família, e ter família não tem relação. Por exemplo, eu e a minha esposa não tem relação de termos filhos naturais. Tudo bem, vamos ter, mas tem relação com você ter filhos espirituais. Quando você tem essa mesma comunhão, você entende que você precisa gerar Deus no próximo. Você não para na cruz, você entende que tem algo a mais. Você vive família. Sabe por quê? Porque só família gera família. E o
outro é governar a terra. Numa outra oportunidade eu falo sobre isso, mas governar a terra é Satanás, o diabo, ele só tem voz aonde o homem permitiu que ele tivesse. Quando Deus criou o homem, Deus fala: Adão, governa isso tudo aí. Adão, é teu, dá nome, faz. Sabe o que ele faz? Ele está perdido em algum lugar no espaço-tempo, e aí Eva está com a serpente, e aí Satanás, ele entra, porque nós damos espaço para ele. E ter família, se você analisar, família talvez seja aonde Satanás mais tenta. Sabe por quê? Porque se nós temos uma visão deturpada do que é família aqui, que é onde nós vemos, nós não conseguimos observar o que é ter uma família com Deus. E a maior coisa que Satanás está preocupado, ele não quer saber se você vem ou não para a igreja. Isso para ele não faz diferença. Ele não quer saber se você levanta a mão na hora do culto. Sabe qual é o maior empoderamento que nós temos como servos do Senhor? Nós somos empoderados quando nós entendemos que nós somos filhos de Deus. Esse é o maior, sabe por quê? Porque filho, ele entra dentro da casa do pai e tem intimidade. Quando o filho pródigo, na parábola do filho pródigo, quando o filho que ficou fala: pai, por que tu está fazendo isso aí? Eu fiquei aqui tanto tempo. O pai fala: filho, tudo é meu, tudo que é teu é meu. Entra, filho. E nós precisamos entrar na presença do Eterno. Nós precisamos viver como filhos. Nós precisamos entender que nós somos filhos de Deus. Essa é a identidade que você tem. Essa é a maior autoridade que Deus te dá. Você é filho de Deus. Quando você entende que você é filho de Deus, as portas do inferno não prevalecem contra a sua vida. É necessário viver família. E família só é estabelecida de uma forma. João 19, Jesus já está crucificado, quase morrendo. E aí chega João e chega Maria, mãe de Jesus. Quando eles chegam diante de Jesus, ali na cruz, Jesus fala assim: eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe. Sabe por quê? Família, ela só é estabelecida aos pés da cruz. A gente tem tanto problema porque a gente quer fazer as coisas na nossa força. A gente acha que as resoluções das nossas vidas, das nossas famílias, a gente acha que os problemas vão ser resolvidos porque você faz isso, porque você faz aquilo. Está na hora de você parar de lutar e você viver a tua família aos pés da cruz. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ser filho de Deus é a natureza de Jesus, assim como a natureza da igreja é ser eclésia. Quando Jesus fala assim: tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, a minha eclésia, ou seja, tirados para fora. Não adianta nós vivermos só metade da revelação. Não é só tu és o Cristo, não é só tu és Carral, não é só tu és família. Nós precisamos ser família, nós precisamos ser cheio, nós precisamos entender que nós vamos trabalhar em unidade, diferente de uniformidade, porque nós queremos viver com as pessoas que são iguais a gente. A gente quer viver com quem se veste igual, com quem fala igual. Nós queremos nos relacionar com esse tipo de pessoa, e isso é uniformidade. Quando viver família junto com a eclésia é viver unidade, trazer aquele que ninguém quer, porque morrer pelo pastor Marcelo que eu amo é fácil. Eu quero ver morrer por quem eu não quero. Até na mesa de Jesus tinha isso, tinha um Judas. Sabe por quê? Porque foi Judas que promoveu o propósito de Jesus. Então, quando nós vivemos o tirados
para fora, nós vamos lá fora. Nós somos família aqui dentro, nós nos unimos, nós somos fortes, nós vamos lá fora e busca, e volta, e busca, e volta. E essa é a obra e a natureza da igreja. Quando nós entendemos o Cristo revelado, nós entendemos a autoridade que Ele nos dá. Porque quando você pega essa passagem, nós vemos, né? Quem eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus começa: tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. A gente ouve essa passagem e há algumas interpretações erradas. Quando Jesus está falando isso, Jesus está falando assim: Pedro não significa rocha ou pedra. Pedro no original é Petrus. Petrus é fragmento de uma rocha. Quando Cristo fala assim: tu és Petrus, Jesus está falando assim, ó, tu és um pedaço de uma rocha, tu és um fragmento de uma rocha. E sobre esta, os irmãos que sabem português melhor que eu, sabem quando nós usamos o pronome esta, é porque, está perto de mim. Quando eu uso, ou seja, essa Bíblia é esta Bíblia é minha. Se a Bíblia estivesse ali no banco, seria essa minha Bíblia. Ou seja, quando Cristo fala isso, Ele está falando, sabe o quê? Tu és Petrus, mas sobre esta rocha aqui. Porque Paulo vai falar lá em Efésios que a rocha, a pedra angular, onde está fundamentada a doutrina dos apóstolos, é Jesus Cristo. A igreja, ela é fundamentada, não é em homem nenhum. A igreja não é fundamentada em nenhuma crença. Quem é o fundamento, o firme fundamento da igreja é Jesus Cristo, o Cristo, Filho de Deus. E te darei a chave dos céus. A chave do reino dos céus. Deixa eu te falar uma coisa, eu não vou ter tempo de falar sobre isso hoje, mas eu quero que você entenda uma coisa. A igreja, ela não é o reino de Deus. Se você pegar o reino, quando você vê essa palavra reino, ela aparece 144 vezes na Bíblia. Ela traz a ideia de Basileia. Basileia é o reino estabelecido, ou seja, o que é o reino de Deus? É o reino estabelecido, é Deus estabelecendo o seu domínio e comunicando a sua natureza à criação. Nós não somos o reino de Deus, mas nós somos agentes propagadores do reino de Deus. Quando Ele nos dá a chave e Ele fala: o que você ligar no céu, no meu reino, eu vou estar ligando na terra. Ele está te dando autoridade para fazer coisas sobrenaturais. A questão é que nós, como igreja, não entendemos quem nós somos. Nós não entendemos o propósito eterno. E é por isso que as coisas não progridem. Porque Ele vai falar: tu és Petrus, e sobre esse meu firmamento aqui edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão. Sabe o que é isso? Não é a gente que vai ter medo do inferno tentar entrar com
com força, não. É o inferno que vai tremer quando a igreja se levantar. É o inferno que vai parar quando nós entendermos que nós somos famílias e nós fomos tirados para fora para saquear esse mesmo inferno. Não precisa ter medo do inferno, não, irmão. E aí, o pastor Leandro Vieira, da família dos que creem, ele tem uma frase que é sensacional. Ele fala o seguinte: a igreja é uma família para o pai, uma noiva para o filho e uma morada para o espírito. Uma família, Efésios 2,19. Uma noiva, Efésios 5,25. E uma morada, Efésios 2,22. Nós entendemos quem nós somos e nós não permitimos que o inferno chegue até nós. Sabe por quê? E aqui eu já começo a terminar. Você sabe por que Jesus foi para Cesareia de Filipe? Você sabe por que aqui Cristo estabelece a igreja? Se você pegar qualquer capítulo antes de Mateus 16, você não vê Jesus falando o que é igreja. Você não entende, porque primeiro Cristo precisava ser revelado, Cristo precisava ser mostrado, entendido, criado a identidade nos seus discípulos, para depois a igreja ser fundamentada nele. Sabe por que a igreja começa aqui? Sabe por que Jesus foi para Cesareia de Filipe? Como eu falei, Cesareia de Filipe era uma cidade ao norte. E em Cesareia de Filipe existia uma rocha, um rochedo, você pode ver isso, acho que tem imagens até hoje. Tinha um rochedo, e aí tinha um portal, um grande portal, e chamavam esse portal de Portal do Hades. Na nossa tradução, é Portal do Inferno. E quando Jesus chega em Cesareia de Filipe, e tem isso, essa cidade, ela tem muitos homens pagãos. O primeiro nome dessa cidade, inclusive, é Painas, referente ao deus Pan, que na mitologia grega é o deus que, junto com Hermes, ele ajuda Zeus numa batalha, e Zeus dá a ele o direito de ser intitulado de Deus dos bosques e das florestas. O deus Pan, ele tinha um aspecto bem feio, porque ele era uma mistura de homem com bode. Então, você pode imaginar como é que era. E aí, o que esse Deus, na mitologia, fazia? Ele entrava dentro dos bosques, e quando ele entrava dentro dos bosques, ele se escondia, e assim que passava uma pessoa, assim que chegava alguém, ele pulava, e essas pessoas se assustavam. O grito era tão forte, o grito era tão assustador, que é daí que se origina a palavra pânico. Depois de pânico veio pandemônio. E aí, sabe o que é engraçado? Sabe qual é a outra palavra que vem dele também? Pandemia. Eu vim hoje aqui para te falar uma coisa, meu querido. Jesus chega naquela cidade e aí Jesus fala assim: tá vendo aquela rocha ali com os portais do inferno? Eu sou a rocha. Eu sou a pedra de esquina. Eu sou a pedra angular. Eu estou aqui para estabelecer o meu governo. Eu estou aqui nessa cidade para estabelecer o meu reino. E você que tem a identidade, você que sabe quem é você que é a minha igreja, você não vai perder, você não vai permitir o pânico, o medo, a depressão, a pandemia, ela não vai te parar. Ele não vai te parar, sabe por quê? Porque Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e sobre esta rocha, a igreja vai prevalecer. As portas do inferno não vão permanecer de pé perante a igreja do Senhor.
tenha medo, irmão. Por mais difícil que a situação esteja, não fique com medo de ir cumprir o seu propósito. E seu propósito é muito mais do que você estar aqui. Você é vocacionado, meu irmão. Isso é muito mais do que você pregar em púlpito, ou você cantar, ou você fazer qualquer coisa. Você vai cumprir o seu propósito sendo um médico, um dentista. Você vai cumprir o seu propósito, você vai ser família. Aqui e lá fora, a sua casa vai ser abençoada. Você vai entender o que é o propósito eterno de Deus. Você vai viver em comunhão. E quando o inferno tentar qualquer coisa, as portas do inferno não vão prevalecer diante da igreja do Senhor. Não tenha medo de viver o que Deus te chamou para fazer. Não viva a identidade de outra pessoa. O Cristo, o Filho do Deus vivo, é contigo e com a tua casa. Deus te abençoe.